Caro telespectador, retornamos com o advogado criminalista Dr. Luiz Kogan para falar sobre o crime organizado. Então, Dr. Kogan, em todo o país aumentou, e nós sabemos disso, o número de assaltos a caixas eletrônicos. Ao que se deve esse aumento, em primeiro lugar? Como estas quadrilhas estão selecionadas para o crime organizado? Bom, doutor, essa é uma questão que vem aumentando muito. Primeiro, eles já vão direto ao acesso do dinheiro, ao caixa eletrônico. O caixa eletrônico está ali, via de regra, a segurança em torno do caixa eletrônico, ela não é efetiva, tem um ou dois... Não é eficiente, né? Não é eficiente, e deixar um indivíduo, um segurança sozinho, ou dois, ou por vezes não há segurança em postos de gasolina, só há o frentista ali, que não tem a menor condição de fazer uma segurança eficiente. Então, é uma forma que a criminalidade organizada vem buscando para obter o seu lucro. Isso vem aumentando e muito no país. Se analisarmos notícias dos mais diversos estados, isso vem crescendo, e os bancos já tentaram, de alguma forma, coibir essa prática, colocando aquelas tintas que mancham as notas. Entretanto, os criminosos são artistas. Então, assim como a forma de segurança acaba por evoluir, eles acabam por evoluir e descobrir como isso não acontece. E vem aumentando. Nós temos observado que por diversas vezes, isso tem relação direta com a polícia. Dados que saem nos jornais nos mostram isso, que há alguma cobertura de policiais quando estes não são os autores deste crime. Então precisa sim ir atrás, fazer uma boa investigação. A Polícia Civil e a Polícia Militar precisam coibir e cortar na carne essa parcela que está aliada ao crime. A corregedoria, nós sabemos, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, ela corta na própria carne. E precisamos sim identificar os autores e buscar as suas responsabilizações. Mas recentemente houve um fato curioso e inédito. Parece que um dos assaltantes ligou para a polícia para não ir em determinado lugar, porque lá haveria um assalto ao caixa eletrônico. É isso? Exatamente. Nós vimos nas redes sociais, nas mídias, que um dos criminosos organizados ligou antecipadamente para comunicar para a polícia não ir ao local. É evidente, há aí uma cooptação, há uma parceria em que o policial está associado a esse criminoso organizado e, por sorte, essa notícia vazou e esses ambos serão responsabilizados. Muito bem, eu pergunto a você o seguinte, o Estado consegue combater o crime organizado? E se você entende que consegue ou não consegue, eu gostaria que você exaltasse aqui quais as medidas que tornam eficiente esta condução do Estado. Bom, na minha opinião, o Estado consegue sim combater o crime organizado, vem buscando implementar, capacitar os agentes para uma melhor e eficiente combate a essa modalidade criminosa. Claro, não é uma tarefa fácil. Sim. É um dos maiores desafios das seguranças públicas dos estados. Mas nós temos o quê? Nós temos diversas medidas, diversos instrumentos, meios de prova que vêm para aliar a esse combate eficiente. Hoje, sem dúvida, nós podemos falar aqui com tranquilidade da colaboração premiada. A colaboração premiada em que se oferece um acordo feito entre o delegado na fase investigatória ou o Ministério Público, tanto na fase investigatória quanto na ação penal, ou até depois da ação penal, em que ele, com um agente desse cenário criminoso, ele faz um acordo para que, visando responsabilizar todos os agentes daquela organização criminosa e recuperar o quê? O dinheiro. Não há crime organizado sem dinheiro. Então, a melhor forma de combate ao crime organizado é combater eficientemente a lavagem. Você combate a lavagem
repatria o dinheiro, traz de volta o dinheiro aos cofres públicos, o crime organizado ele fica sem os seus tentáculos. O seu tentáculo mais eficiente, ele fica rompido, ele fica manco. Mesmo com a delação premiada, o Estado consegue repatriar todo o volume que foi desviado? Isso é uma coisa que a gente deve pensar. Aliás, o Direito e Justiça em Foco fez uma trilogia sobre a corrupção com um jornalista, um desembargador, meu colega, e também com um advogado. E nós chegamos a algumas conclusões, não é? Então, eu gostaria que você, então, me desse uma opinião a respeito deste momento. Há possibilidade de repatriar todo o dinheiro que foi desviado? Bom, eu sou um grande otimista e sonhador. Eu penso que com a colaboração premiada, por ser um dos requisitos, que o dinheiro volte aos cofres públicos, que... Não só a União, também aos estados, aqueles Exatamente. que foram, não é? Exatamente. E que haja ali um pacto de verdade, de veracidade entre os agentes, entre o colaborador e o Ministério Público. Se ele não colaborar, a colaboração estará rompida. Então, me parece que é possível a repatriação de capital. Sabemos que não é uma tarefa fácil, sobretudo quando falamos de bilhões de reais, em que um agente, dois agentes, somente têm conhecimento do trajeto do dinheiro. Então, porque, ao meu ver, o Estado, através do Ministério Público, da Receita, da Advocacia Geral da União, já tentaram buscar o rastro do dinheiro e não conseguiram. Então, nesse momento, o ideal é que o colaborador forneça essas informações. O colaborador fornecendo, me parece que é possível essa repatriação do dinheiro, e até porque ele já viu em casos semelhantes que a pena é muito alta. A pena para esses tipos de delitos, elas são severas. Então, sim, ele quer colaborar para não ficar 20, 30 anos na prisão. Muito bem, vamos passar agora a dizer que você, naturalmente, é um expert no assunto, não é, sobre a Convenção de Palermo. Eu gostaria que você explicasse ao telespectador como é que funciona isso. Bom, a Convenção de Palermo foi um tratado assinado pelo Brasil em que buscou-se o quê? A Convenção de Palermo nada mais é do que a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional. Então, olhando-se o crime organizado no mundo, a Convenção de Palermo buscou que os países uniformizassem determinados temas. E, sobretudo, e esse ponto é o mais relevante da Convenção, houvesse o quê? Uma cooperação entre os países. Por quê? Num primeiro momento era muito difícil que o Brasil conseguisse uma informação de um outro país. Então veio a Convenção de Palermo e facilitou essa cooperação. Hoje, por exemplo, o Brasil tem um acordo com o Panamá. Certo. Tem um acordo com inúmeros países, até com o Panamá. Então consegue obter informações de uma forma mais célere, porque nós sabemos, dinheiro, quando está, por exemplo, envolvido na Bolsa de Capitais, ele acaba circulando de uma forma muito rápida. Sim, sim. Em questão de minutos, há essa circulação e o dinheiro acaba desaparecendo. Portanto, a Convenção de Palermo, além de uniformizar determinados temas, como o próprio conceito de crime organizado, ela já trouxe lá o que seria uma infração grave, alguns meios que deveriam ser utilizados, ela veio também e trouxe essa cooperação. Então, hoje é possível, de uma forma mais célere, mais eficiente, a cooperação entre o Brasil e outros países. E tem dado certo isso? Tem dado certo. Nós observamos que há sim essa cooperação, que a convenção foi um grande avanço, porque desde 88 nós temos o quê? O crime organizado, ele não está expresso na nossa Constituição Federal, ele está implícito, e muitos dizem que ele é um mandado de criminalização implícito. Ou seja, o que é um mandado de criminalização? Uma ordem que o Constituinte de 88 deu ao Constituinte infraconstitucional para que
tome cuidado e criminalize essa conduta. Por quê? Porque ela ofende a base do Estado democrático. Claro. Então, desde 88 nós já temos essa previsão, temos a previsão de combate ao terrorismo, ao tráfico de drogas, e até então, até 2013, nós não tínhamos uma previsão legal. O embrião dessa previsão legal foi a Convenção de Palermo. Muito bem. E como a legislação trata, então, esta questão? Bom, hoje a Convenção de Palermo, que representou um grande avanço, ela integra o nosso ordenamento jurídico, e a legislação, através da 12.850, finalmente trouxe o conceito de crime organizado, que é aquele crime praticado por 4 ou mais pessoas, mesmo que de forma informal, deve haver uma divisão de tarefas de forma ordenada e para o cometimento de delitos cuja pena seja superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, a pena pena máxima superior a 4 anos se aplica, mas não só ela. Quando há o caráter transnacional e 4 ou mais pessoas estão envolvidas nesse delito, trata-se de crime organizado. É diferente do artigo 288, não é? Exatamente. Bando ou quadrilha, né? A quadrilha ou bando acabou sendo substituída agora pela organização criminosa. Pela organização, que é mais eficiente, então, Sim. Porque já estabelece quatro agentes. Isso, ou mais. Exatamente. Porque a norma processual falava mais de 3 pessoas. Não 3 ou mais de 3 pessoas, que induziria ao entendimento de 4. Aqui já está estabelecido 4 agentes. Perfeito. Isto é excelente, me parece que é um progresso processual. Exatamente. Até essa é uma diferença da Convenção de Palermo para a lei brasileira, 12.850. A Convenção de Palermo previa 3 ou mais. E na nossa lei hoje, entende-se que é mais razoável 4 ou mais agentes. Muito bem, nós já conversamos aqui a respeito da infiltração de agentes, da delação premiada, mas eu gostaria de insistir neste ponto, porque eu acho importantíssimo. Eu acho que as instituições constituídas, as autoridades constituídas, elas devem agir sem, naturalmente, o incômodo de ter dentro dela um agente infiltrado, por exemplo, do PCC. Isso pode acontecer. Um agente infiltrado do PT para levar, naturalmente, as estratégias concebidas, não é, para o combate em benefício deles. Então, eu gostaria que você, então, por gentileza, falasse mais um pouquinho a respeito dessas infiltrações de agentes nas instituições já programadas, né? Bom, nós temos 2 formas de infiltração. A infiltração criminosa, que seria a infiltração de um agente criminoso dentro de uma instituição do Estado, essa tem que ser combatida. Sim. Não é possível, isso é um absurdo e há formas de combate. Conseguimos, por exemplo, através da evolução patrimonial. Através da evolução patrimonial dessa pessoa que recebe um salário público, um subsídio mensal, dá para ter uma ideia se ela Sim. exerce alguma função ilícita paralela. A infiltração de agentes prevista na 12.850 é um dos instrumentos, meios de prova contra as organizações criminosas, ou seja, um agente que é autorizada Estado, pelo juiz. Pelo judiciário. Exatamente. Claro. Um agente policial, ele autorizado previamente pelo juiz, ele vai integrar uma organização criminosa para fornecer elementos para que, no momento, tenhamos uma prisão do quê? Não só do peixe pequeno, mas dos líderes das organizações. Claro. Então, ele fica infiltrado 6 meses, 1 ano e passa as informações para as autoridades. É um dos meios de prova, é um meio de prova muito polêmico, porque sabemos, o agente infiltrado que vai integrar uma organização criminosa, em dado momento, será questionado
se ele é capaz de matar uma pessoa. Está ali tendo o tribunal do crime. O PCC está fazendo o tribunal do crime. E o novato chega... As tais audiências, né? As audiências com contraditório e ampla defesa, e chega o novato e ele é dado uma arma e fala, execute. E o pior, caro doutor Kogan, e é preciso informar o telespectador, que a sentença sempre é de morte, né? A sentença é capital. Capital. É, a sentença não estabelecendo prevista... a pena de morte no Brasil. Exatamente. Então é uma questão muito delicada. Qual seria um limite desse agente infiltrado? Nós ainda não temos isso no Brasil. Se ele tem de fato uma carta branca para agir, por exemplo, nesse caso, matar. Porque não existe a possibilidade do agente infiltrado, no momento em que lhe é imposta essa atuação, ele fala, olha, nesse momento eu preciso sair, eu preciso dar uma volta. Não pode. Ele está ali no meio dos criminosos, obtendo as informações. Como fica essa situação? Isso não tem uma resposta, por isso é um instituto que é visto com grandes ressalvas, tanto pelos juízes como pelos promotores, porque eles ficam preocupados com essa, qual seria esse limite na atuação do agente infiltrado. Muito bem. E agora, continuando com a delação premiada, eu tenho aqui uma pergunta para você, doutor. Muitos juristas têm restrições à delação premiada. Confiar na palavra de um criminoso não é arriscado? Bom, é uma questão delicada. Muitos se posicionam contra a delação premiada. Ao meu ver, entendo que é uma evolução, que é um ponto, eu vejo com muito bons olhos a colaboração premiada, sobretudo porque se o colaborador mentir, se ele não der todos os elementos fixados como requisitos da colaboração, essa não terá efeito. Então, é interesse dele, o maior interessado é o colaborador. O maior interessado em tentar-se evadir, livrar-se das sanções, das penas privativas de liberdade, é o colaborador. Então, a partir do momento em que ele faz um acordo, esse acordo só terá validade se ele cumprir efetivamente e falar a verdade. Não mentir, né? Exatamente. Não pode mentir, não ter aquela a opção de uma outra versão, porque a versão apresentada inicialmente, ela passa a já não ter mais valor a partir do momento em que ele se compromete a falar a verdade. Exatamente. A partir do momento em que ele se compromete a fazer uma colaboração premiada, a ele é explicado todos os requisitos e as consequências. Então, caso ele venha a omitir, a mentir, e isso fique comprovado, nenhuma validade terá a este dado. Muito bem. Doutor, eu já estou quase finalizando o programa, mas eu gostaria de saber de você, um excelente advogado que é, você então vem de uma família produtiva nas causas da justiça em prol da sociedade. Eu gostaria que você me respondesse se acredita que ocorra compra de sentença no judiciário. Essa é uma questão também delicada. Delicada, mas eu sou obrigado a perguntar. Perfeito. Porque eu sou do judiciário e já vou até adiantar a você. Eu não acredito, porque nós temos uma composição de magistrados excelentes no nosso Tribunal de Justiça, pelo menos aquele que eu conheço mais, que é do Estado de São Paulo. Então eu coloco a minha mão no fogo por eles, porque eu sei que são todos íntegros. Mas eu sou obrigado a perguntar ao advogado. Bom, eu, Luiz Kogan, eu desconheço compra de sentenças. Tenho inúmeros amigos na magistratura, admiro todos, são pessoas corretíssimas, de uma retidão ímpar. Não há nada, menor indício que eu pudesse imputar a ninguém. Entretanto, dados que eu vejo somente pelas mídias, mostram que, por exemplo, tivemos um problema no STJ, uma vez em que determinado ministro acabou sendo afastado. Essa é uma questão que, no estudo do crime organizado, aqui falando academicamente, no estudo do crime organizado, demonstra-se que
seria uma parceria muito produtiva para o criminoso organizado. Então, determinadas liminares em plantões acabam levantando suspeitas e elas devem ser investigadas, mas nós não podemos aqui levantar qualquer dúvida sobre o Poder Judiciário, sobre o Ministério Público, que são instituições de extrema seriedade. Você sabe muito bem que esse programa aqui foi feito exclusivamente para falar sobre o Judiciário, o Ministério Público, a advocacia, porque nós temos uma carência de informação ao público, ao povo. A mídia forte não informa o povo jurisdicionado como nós aqui do Direito e Justiça em Foco fazemos. Então, eu gostei muito da sua apresentação. Você é um brilhante advogado, leve isso consigo. É a minha opinião. Eu, como sou desembargador, aposentado, tenho uma convivência com processos criminais, você exatamente advogado criminalista, eu o parabenizo. Viu? Mas eu quero agora que você apresente as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Bom, gostaria aqui de registrar, é uma honra participar do programa do desembargador Laércio Laurelli. Muito obrigado. Fico muito feliz de podermos aqui cumprir essa função social de difundir informações que por vezes não são tão conhecidas da nossa audiência. Quero também registrar o agradecimento pela homenagem ao meu avô. Foi corregedor-geral do Ministério Público, sempre me inspirei nele. Ele é o exemplo de retidão que nós temos maior em casa e todos seguem os seus passos. Então, muito com bem. 90 anos hoje, não é sempre que a gente pode, aqui na televisão, poder fazer essa homenagem. Deixar um grande beijo para ele, um abraço para o senhor e muito obrigado pelo convite. Eu agradeço imensamente e renovo ao nobre Dr. Arthur Kogan esta homenagem que fizemos hoje com a presença do seu neto, que para mim valeu a pena. Valeu a pena porque é um jovem que segue os passos de um grande homem. Muito obrigado. Obrigado.